A Hora do Mal. Um nome péssimo. E o pior, o nome do filme é Weapons, que seriam armas. É um nome pior ainda. Agora vamos falar sobre o nome, sobre o filme A Hora do Mal. Fazer a resenha desse filme. Vocês já assistiram? Eu assisti no mesmo dia do Invocação do Mal. Na estreia do Invocação do Mal, na quinta-feira passada. Mas vamos falar sobre esse filme. Vai ser um pouco interessante. Filme de terror, né? Envolvendo crianças. Um filme que traz a história, né, de uma professora que tem um problema com o aluno, aluna criança, e quando ela vai tentar resolver esse problema com o aluno, todos os alunos da turma dela somem, e depois eles começam a agir estranhamente, correndo pela noite e sumindo do nada, sem ninguém saber para onde eles foram. E esse é o plot do filme. Filme de terror com criança é complicado. Então vamos lá para a crítica desse filme. Então, vamos lá. A Hora do Mal, 2025, trata do sumiço de 17 crianças de um condado, seguido por nós, né, pela visão de várias pessoas diferentes relacionadas ao caso. Cada um por seu próprio ponto de vista. Eu já vi esse tipo de contagem de história, se eu não me engano, no livro A Crônica da Casa Assassinada, de Lúcio Cardoso, e eu não acho um problema tão sério você apresentar um filme onde cada parte do filme é a visão de uma pessoa diferente, de um ponto de vista diferente, trazendo detalhes, né, que cada pessoa vê, e esses detalhes no final vão ser costurados numa trama só. Eu acho interessante, eu acho bom esse tipo de contagem, entretanto, nesse filme não foi bem aproveitado. Eu, sinceramente, eu acho as primeiras 3 pessoas que apareceram, duas pessoas que apareceram foi interessante, as outras ficou muito maçante, muito chato, nossa senhora, paciência. Porque pra mim, né, esse filme, A Hora do Mal, ele enrolou muito. Até para entrar na trama exatamente do filme, enrolou bastante, foi muito lento, gastaram muito tempo na apresentação da história, contando de uma pessoa por pessoa. Parece que não tinha muito o que contar na história, como se a história fosse muito curta, então eles tinham que enrolar em algumas partes. No streaming, eu já teria largado o filme e já teria ido assistir outra coisa, sinceramente, porque foi bem arrastado, bem lento. Eu não tenho muita paciência hoje em dia, não. Antigamente a gente veria, né, ter esses filmes antigos, quando eu pego pra ver, nossa, como o filme era arrastado, como era lento, como era chato, eu fico pulando parte. Mas no cinema não dá pra fazer isso, né? Então, foi bem maçante a primeira parte do filme. E eu vou falar sobre isso quando eu chegar lá na parte das notas do filme no final desse vídeo. A crítica da Hora do Mal. Um professor que tem o costume de extrapolar com os alunos, questão polêmica. Você tem que aprender que você não é a mãe deles, você é a professora. Então está proibida de falar com o aluno. Se eu não me engano, a diretora da escola fala isso para a professora. E essa é uma questão um pouco realmente difícil de se lidar. Quando a gente está numa grande cidade, a gente até entende, né, que o professor tem que agir como professor e não como pai, mãe, etc. Mas quando a gente está numa cidade de interior, pequena, é muito mais complicada essa situação, é muito mais tênue a linha que divide o professor do pai, o professor do amigo, o professor do tutor, né, do tutor no sentido ancestral da palavra mesmo, aquela pessoa que cuida, que toma conta, né, de que educa na educação de casa. Né, o professor ele é muito mais ligado ao aluno em cidades do interior do que em cidades urbanas, né? Voltando para o roteiro, muitos professores querem mesmo agir como pais, como mães, como namorados ou namoradas. É uma questão ética polêmica, muito discutível. Eu não vou entrar nesse assunto, já que nem quem discute tem uma visão definida e clara sobre o que deve ser, o que deve acontecer. Tirando, obviamente, o caso de Pedro, né? Estou falando de alunos um pouco maiores. Mas no caso do filme eram crianças, então não tem nem o que discutir. Mas a questão de ser pai, ser mãe e ao mesmo tempo ou amiga, né, desses alunos crianças é uma questão polêmica, é difícil de se lidar e difícil do professor lidar. E aí, o que vocês acham desse envolvimento de professores com alunos? Eu sou culpado para falar qualquer coisa, né? Mesmo se falando de professores que realmente se preocupam com alunos sem maldade, tentando ajudar eles, essa questão realmente é difícil, um pouco polêmica, mas é disso que o filme trata. E aí, o que vocês acham? E, obviamente, filme de terror com criança, gela a espinha, dá aquela
o novo filme desse gênero, A Hora do Mal 4, Weapons, né, sempre funciona quando tem crianças, filme de terror com crianças. Como na série A Hora do Diabo, tem a Hora do Mal, a Hora do Diabo. É uma difícil lidar com a tradução brasileira, né? Tanto na questão do horário quanto na questão da criança envolvida, está presente tanto na série A Hora do Diabo quanto no filme A Hora do Mal. Se bem que é bem complicado misturar a história com magia, criança, terror, horas estranhas e esse tipo de mitologias religiosas. É um filme bem complicado, bem difícil de se ver, mas é isso aí. Se bem aproveitado, como eu disse desde o início, vale tudo a pena. Agora, o filme é maneiro, interessante, tem uma crítica boa, mas e a história é bonita, é interessante. Bonita não, né? Aterrorizante, que é um filme de terror, ou deveria ser um filme de terror. Mas vamos para a análise religiosa na crítica santa? Será que ela traz uma boa mensagem ou será que não? Vamos então discutir um pouco sobre isso. Então, voltando agora para o assunto dos professores, porque já esse é o ponto central do filme, tirando a parte de que eu não quero dar spoiler. Professores têm o dever de cuidar dos alunos, além de ensinar. Mas para muitos professores, esse dever não é deles, é só da família. Eu estou dando a visão religiosa aqui, a minha, né, pessoal. O professor tem sim o dever de cuidar, de ajudar, de proteger, pois são os filhos de alguém, né? E nisso que você tem que pensar. Eles são filhos de outra pessoa, e se fosse o seu, né? Ajudar a sair dos vícios, ajudar a superar os problemas da vida não relacionados à escola, problemas de depressão, problemas de ansiedade, se você souber lidar com isso, né? Porque tem professores que têm formação para isso, tem professores que estão buscando formação para isso, mas tem professores que não estão, ou professores que estão com os mesmos problemas. Então, o que você acha? Os professores têm que lidar com isso ou não? O próprio governo, né, seja do estado, seja do município, eles também não podem falar que os professores não têm que se envolver com os alunos nessas questões que eu acabei de falar, porque eles mesmos oferecem informação para lidar com depressão, com ansiedade, com TDAH, então como se fosse obrigatoriedade dos professores lidarem com isso. Então se você tem que lidar com isso, obviamente você tem que se aproximar do aluno para que ele se sinta à vontade para contar os problemas dele e se abrir para você, para que confie em você para que você possa lidar com esses problemas. Então, será que temos visto uma inversão de valores nas escolas, onde os professores estão pegando problemas que não deveriam ser deles, deveriam ser do psicólogo, deveriam ser do padre, seja lá, do pai, né? Ou de alguém que ajude a família, ou esse dever, conforme os governos estão mostrando, trazendo essas formações para os professores, deveria ser do professor mesmo. Olha aí, eu tô trazendo ainda mais problemas para vocês. Família é importante, família tem que se ajudar. Até aí tá tudo certo, isso é dito no filme. Mas e se a pessoa da família de que precisa de ajuda é até o pescoço envolvido em coisas ruins e satânicas? E aí, o que você acha? Você tem que ajudar essa pessoa, que é da sua família, mas está envolvida em muitas coisas ruins? Você traria para dentro da sua casa? Deixaria ela entrar e ajudaria assim mesmo, independente de ela estar envolvida, seja lá por que for? Claro que eu estou falando se você for cristão e se você acreditar no mundo espiritual maligno. Você deixaria essa pessoa entrar na sua casa e ajudaria? Eu deixo essa pergunta para vocês me respondam, porque a minha resposta é complicada, hein? Eu acho que eu não deixaria, não. Você é da minha família, mas você está se envolvendo com coisa que nós dois sabemos que você não deveria ter se envolvido, vai cuidar da sua vida. Depois que você se livrar dessas coisas, vem aqui que eu te ajudo. Mas enquanto isso, ó, pode ficar para lá, para não falar nenhum palavrão. Então vamos à nota do filme. O filme do IMDb, né, Internet Movie Database, é 7,7, uma nota, ó, boa. E no Rotten Tomatoes, que é tomate cheio de raízes, enraizados, a nota do filme no Rotten foi 9,4 para os críticos. Os críticos adoraram o filme. Eu vou falar sobre isso. Mas o público deu a nota 8,5. Ó, nota tá boa. Mas você quer saber a minha nota do filme? É 6. Eu não achei que foi um filme tão bom assim não, cara. Olha, eu achei o filme o Invocação do Mal muito melhor do que A Hora do Mal. Mesmo que a Invocação do Mal tenha um final ruim. Mas A Hora do Mal, apesar do filme ser arrastado,
meio dramático, deveria ser terror e acaba não sendo, a gente mais ri do filme do que fica sério. Se fosse um filme comédia, ó, nota 9. Mas como filme de terror, 6 no máximo, 6,5, assim, muito cravado. O final é bom? O final é bom. O final é bom mesmo. Você, ó, sai vibrando do filme. Mas a minha nota do filme não tem que ser só pro final. Mesmo que esse final seja ótimo, esse 6 foi pro final. Porque o resto do filme foi muito fraquinho, foi muito ruim. Nossa, sinceramente. Muitos clichês. Eu tenho problema sério com clichês. Se ele não for bem apresentado no filme. Mas não dou uma nota tão boa assim pra esse filme, não, né? Agora, o que eu posso mais falar desse filme? Esse filme realmente não foi tão bom quanto eu achei que deveria ter sido, né? Mas vamos lá. No geral, o filme A Hora do Mal, né? Que é o que eu tô falando, ele trouxe uma visão um pouco diferente, onde você tem uma professora e uma criança envolvida em coisas, né? Envolvida não, tendo que lidar com coisas bem complicadas, que são as coisas espirituais também, magia e coisas do tipo, rituais, né? Maldições, etc. E lembra um pouco aqueles filmes antigos, tipo A Profecia, né? Esses filmes assim, que lidam com maldições também, profecias, essa coisa desse tipo. E também eu trago uma crítica aqui, que eu, sem querer dar spoiler, mas às vezes a gente tem que falar, que é a questão de pessoas que você não deveria entrar na sua casa, acabam entrando, pessoas que você convida para sua casa e elas acabam transformando a sua vida, a vida da sua família em inferno. Então tome muito cuidado com isso. E foi isso que aconteceu no filme. O que eu posso falar é que, se isso acontecer, busque ajuda de fora da família, obviamente, porque as pessoas da família vão estar cegas pelo que está acontecendo. Então, é disso que eu deixo para vocês. Essa é a minha crítica, nota 6 para esse filme. Não é tão bom assim, gostaria que fosse, mas muito obrigado por assistir. Esse foi o Crítica Santa. Se eu lembrar de mais alguma coisa, depois eu boto nos comentários ou boto nas outras redes sociais. Me segue lá no Instagram, no Facebook, no TikTok, tá em tudo quanto é lugar, mas lá são só os cortes de 1 minuto, né? Aqui geralmente é o vídeo completo. Então, se você está assistindo no Instagram, no Facebook, no TikTok, vem pro YouTube, se inscreve no canal, deixa o seu comentário, né? Faz tudo que o YouTube manda fazer, favorita, salva o filme, seja lá o que for, ativa o sininho, os próximos vídeos que vão sair, voltei a gravar. E essa é a Crítica Santa que eu deixo para vocês. Muito obrigado, até o próximo vídeo.